O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje, toda a igreja está rezando pelos mortos, pelos falecidos. Isto é, a igreja crê há mais de 2000 anos, desde o início da sua fundação, e esta já era uma fé presente entre os judeus, de que as nossas orações, elas têm valor diante de Deus, elas podem ser aplicadas aos mortos. Nós temos cristãos, os irmãos protestantes, que eles dizem que a oração pelos mortos não tem valor nenhum, de que nós não podemos nem devemos rezar pelos mortos, e que também a palavra purgatório não está presente na Sagrada Escritura. É verdade, meus santos, a palavra purgatório, como por exemplo a palavra Trindade, Santíssima Trindade, é verdade, a palavra purgatório não está presente na Sagrada Escritura, mas a sua realidade está muito clara, não apenas na Sagrada Escritura, mas em toda a vida da igreja desde o seu nascimento. Ora, nós ouvimos aqui a primeira leitura retirada da carta do 2º livro dos Macabeus, que diz que Judas Macabeu mandou fazer uma coleta, recolhendo 10.000 dracmas, e enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado dos seus soldados, soldados valorosos, soldados que tinham travado uma batalha santa, mas que por amor ao dinheiro, eles pegaram alguns objetos de ouro daquelas nações vencidas. Eram soldados valorosos? Eram soldados que amavam a Deus? Mas eles tinham ainda apegos, desordens, pelas quais aquele sacrifício deveria ser oferecido, porque eles morreram ainda com aquelas desordens. Então aqui deve nos recordar que, meus santos, são
pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, aqueles que morrem e que vão diretamente para o céu. Porque para que uma pessoa, ao morrer, ela vá diretamente para o céu, ela precisa não apenas estar em estado de graça, mas ela precisa estar desapegada, inclusive, das coisas da terra, isto é, os apegos desordenados. Ela precisa estar livre de tudo isso. Aqui nós temos a nossa fila de confissão, as pessoas que vão se confessar, muito bem. Quando uma pessoa vai com pecado mortal e ela se confessa, ela tem a pena eterna perdoada, porque em cada pecado nós temos a pena eterna e nós temos a pena temporal. Quando nós pecamos mortalmente, quer dizer, quando nós pecamos, em todo pecado isso acontece, mas no pecado mortal, quando uma pessoa comete um pecado mortal, ela vira suas costas a Deus e se volta desordenadamente para as criaturas, para coisas ou pessoas. Quando ela se confessa, aquela pena eterna, isto é, aquela atitude dela ter se voltado as costas para Deus, aquela pena é perdoada, mas a desordem para com as criaturas nela continua e precisa ser reajustada, precisa ser purgada, precisa ser perdoada e precisa ser reorientada. Essa desordem temporal, ela não nos leva para o inferno, mas ela precisa ser purgada. Então, uma pessoa que vai e ela, por exemplo, uma pessoa que morre em pecado mortal, ela morreu em estado de inimizade com Deus, ela virou as costas para Deus. Aí você vai dizer, mas padre, digamos que aqui uma pessoa com pecado mortal diga, mas eu não percebo que eu em pecado mortal, eu estou com ódio de Deus, eu virei as costas para Deus. Você não percebe isso com clareza, porque o seu estado, a sua alma no corpo, o seu estado aqui na terra não lhe dá essa clareza. Mas uma pessoa que morre, livre-nos Deus de que isso nos aconteça, uma pessoa que morre em pecado mortal, quando ela apenas com a sua alma diante de Deus, ela vê o estado em que ela se encontra, de ódio profundo para com Deus, de estado de, usando aqui uma imagem física, ela está de costas para Deus, ela não quer saber de Deus, e ela se dirige eternamente naquela condição em que ela se encontra. Então, muito bem, uma pessoa então que vai e se confessa, ela tem esta falta eterna perdoada, mas as suas desordens continuam presentes. Então, na grande maioria, são pouquíssimas aquelas pessoas que morrem e que já vão direto para Deus, porque até mesmo desordens de apego nelas não mais existem. Então, é por essas pessoas que morrem em estado de graça, mas ainda apegadas com desordens de apegos às coisas, a essas pessoas em estado de graça, mas que não purgaram pelas faltas cometidas, é por essas pessoas que nós rezamos no dia de hoje. Nós, meus santos, não estamos rezando, e aqui é muito claro, é importante que fique muito claro, nós não estamos rezando pela conversão daqueles que morreram. A conversão se dá aqui na terra, a nossa decisão por Deus se dá aqui na terra, não há conversão após a morte. Existem apenas dois destinos após a morte: o céu ou o inferno. Uma pessoa quando morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Dentre aquelas que vão para o céu, umas já estão preparadas para que imediatamente possam partir para Deus,
outras precisam ser purificadas das suas falhas, dos seus apegos, porque não fizeram penitência suficiente pelos pecados cometidos, mas elas estão em estado de graça, elas buscam a Deus, de modo que, meu santinho, se você quer rezar pela conversão de alguém, reze enquanto ela está viva, porque depois que ela morre, o seu estado já está decidido. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nós iremos encontrar, está escrito, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez. Então aqui, um aviso para os espíritas. Um católico não pode acreditar na reencarnação, nas vidas sucessivas aqui na terra. Esta nunca foi a fé católica. Está escrito que o homem morra uma só vez e imediatamente após venha o juízo. Então, quando uma pessoa morre, se ela tem o seu chamado juízo pessoal, juízo particular, ela é colocada diante de Deus, e ali se decide o seu destino eterno. É por isso que, por exemplo, nós rezamos e pedimos a intercessão de Santa Rita, porque já houve o juízo particular, e Santa Rita está em Deus. É por isso que nós rezamos pedindo a intercessão de São Padre Pio, é porque já houve o juízo particular. As pessoas que morrem não estão dormindo, esperando o juízo. Os seus corpos, usando aqui uma expressão, uma metáfora, os seus corpos é que estão dormindo, esperando a ressurreição eterna. Mas Santa Rita já está no céu, São Padre Pio já está no céu, e aqueles que foram condenados ao inferno já estão no inferno, experimentando nas suas almas aquela pena do inferno, que um dia experimentarão também nos seus corpos, mas os destinos estão selados. Então imagine aqui uma pessoa que, por exemplo, hoje vai comungar, ela está em estado de graça, ela se confessou direitinho, ela entra na fila da comunhão, ela comunga, e na ação de graças ela morre, ela morreu fazendo ação de graças. Ora, padre, aquela pessoa ela já vai imediatamente para o céu? Necessariamente não. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o estado de espírito dela, mas se ela estava em estado de graça e ela comungou adequadamente, isto é, ela comungou estando em estado de graça, ela vai para o céu, mas ela precisa ser ajudada, ela será ajudada pelas nossas orações. Aí vem aqui o perigo, um perigo terrível, de alguém que diga: ah, padre, então vamos lá, para que eu entenda, quer dizer então que quem está no purgatório vai necessariamente para o céu? Sim, sem dúvida, quem está no purgatório está salvo, as almas do purgatório estão salvas, as almas do purgatório são almas convertidas, que morreram convertidas, que morreram em estado de graça, que morreram em amizade com Deus. Aí você diz: ah, então tá bom, se as almas do purgatório estão tão bem assim, se elas já estão salvas, se elas já estão com o céu garantido, eu não vou nem rezar por elas, né? Aí, meu santo, seria uma crueldade, seria uma malvadeza, seria uma falta de caridade. Por quê? Porque embora elas tenham o céu garantido, a situação em que elas se encontram é de profundo sofrimento. Imagine uma pessoa que está doente e ela vai passar mais ou menos um período de 1 mês de sofrimento, em que ela se contorce de dor, em que ela tem febres altíssimas,
em que ela chega mesmo a ter convulsões durante a febre, mas é garantido, ela não vai morrer. Aquela doença que ela tem não vai morrer, e aqueles sintomas só durarão um mês. Aí você diz: ah, não, então eu nem vou dar a ela nenhum remédio para aliviar a dor, porque afinal de contas ela vai sarar, né? Mas ela está se contorcendo de dor, ela está tendo convulsões, ela tem febres altíssimas, os seus lábios estão estourados, a sua boca está toda estourada, porque a febre é muito alta, os seus olhos estão esbugalhados de dor. Mas é verdade, ela não vai morrer. Ah, mas ela vai passar 30 dias assim. Ah, mas ela vai sarar, né? Então deixa ela passar assim. Isso seria uma falta de crueldade sem tamanho. Se existe um analgésico para lhe aliviar a dor e de alguma maneira até mesmo acelerar a sua recuperação, seria uma crueldade digna de crime até você não conceder este remédio, este alívio àquela pessoa. Pois bem, é isto que nós estamos fazendo quando nós rezamos pelas almas do purgatório. É verdade que elas vão para o céu? É verdade, mas é verdade que elas estão sofrendo terrivelmente. É verdade que se nós juntássemos todos os sofrimentos aqui na terra, não se equiparariam ao sofrimento do purgatório. Então vamos aqui pensar nos sofrimentos terríveis que se podem experimentar aqui na terra. Dizem que pedra nos rins é uma dor daquelas. Então você junta a dor da pedra nos rins, a dor do parto, crê em Deus Pai, os homens ainda bem que não temos isso, pedra nos rins, a dor no parto, dor de ouvido, dor de dente, e ainda a experiência do sofrimento de quem se afoga e de quem morre queimado. Eu caprichei, né? Pedra nos rins, dor no parto, dor de dente, dor de ouvido, o sofrimento de ser afogado, asfixiado e de ser queimado vivo. Pois bem, todo este sofrimento, se nós juntássemos, eles não se equiparam ao sofrimento de uma alma no purgatório por um tempo indeterminado. Nós não sabemos quanto tempo passa uma alma no purgatório. Ora, e como é então que você que ama, como é então que você que procura nesta vida ter um coração semelhante ao de Cristo, você diz: ah, eu não vou rezar por eles, por elas, porque elas têm o céu garantido. Repito, seria uma tremenda falta de caridade. Mas você poderia perguntar: mas padre, mas por que é que Deus então não as livra deste sofrimento? Porque este sofrimento, por mais doloroso, e o é, por mais doloroso que seja, ele é querido pelas almas, porque ali elas são reorientadas para Deus. Ali a ganga, a sujeira nas suas almas presentes são arrancadas para que elas possam amar perfeitamente a Deus e serem banhadas, serem preenchidas totalmente pelo amor de Deus. Então ali elas são purificadas, elas são esvaziadas de tudo aquilo que não é Deus, para que Deus elas possam receber completamente em suas almas e experimentar profundamente a alegria de serem plenamente amadas por Deus e amarem a Deus plenamente em suas almas, em seus corações. Então, meus irmãos, hoje então toda a igreja reza pelas almas. Hoje então a igreja continua fazendo aquilo que há mais de 2000 anos ela faz, uma realidade da qual ela nunca teve dúvida, isto é, a liceidade e a necessidade de nós católicos rezarmos pelas almas do purgatório. Mas nós não apenas hoje rezamos pelas almas do purgatório, mas hoje nós alcançamos para elas indulgências.
que é mais do que rezar pelas almas do purgatório, porque nós devemos rezar pelas almas do purgatório sempre. Nós rezamos, nós ajudamos, nós nos tornamos amigos das almas do purgatório, e é importante que nós nos tornemos amigos das almas do purgatório. Por quê? Porque um dia também, muito provavelmente, livre-nos Deus, se no inferno não estivermos, provavelmente no purgatório estaremos, e estas, por quem rezamos, por nós também rezarão, e Deus misericordiosamente suscitará na terra pessoas também que por nós rezem, quando nós no purgatório estivermos. Então precisamos rezar. Então, como é que nós auxiliamos as almas no purgatório? Nós auxiliamos quando oferecemos missas por elas, não apenas no dia 2 de novembro, mas podemos oferecer missas pelas almas do purgatório, ou por aqueles fiéis falecidos da nossa família, sempre. Nós podemos, sempre que vamos à missa, delas nos recordar, mesmo que nós não entreguemos o nome para que seja pronunciado na Santa Missa, nós podemos por elas rezar no nosso coração. Quando o sacrifício da Santa Missa acontece, quando o padre eleva o Santíssimo Corpo de Cristo e o preciosíssimo sangue no cálice, você pode ali pedir a Jesus que acolha aquelas almas por quem você reza. Quando você recebe a Eucaristia, naquele momento em que você é um ostensório vivo, você ali naquele momento, você reza pelo seu pai que faleceu, pela sua mãe que faleceu, pelo seu irmão, por aquelas pessoas a quem você ama, pelos seus amigos falecidos, ou simplesmente pelas almas do purgatório, por aquelas que necessitam da sua oração. Então nós podemos fazer isso sempre, em todas as missas. Imagine que em todas as ações de graças em que você recebe a Eucaristia, se você sempre reservar 30 segundinhos para suplicar o alívio das almas do purgatório, para suplicar a Jesus que mais amor a elas seja concedido, para que o quanto antes elas do purgatório saiam e possam contemplar a face de Deus. Mas não só na Santa Missa, no terço que você reza, você pode e deve se recordar das almas do purgatório. E não diga: ah, padre, mas se eu rezar por muita gente no meu terço, vai sobrar só um pouquinho de graça para cada um, né? Porque eu já rezo para tanta gente. Não, meu santinho, porque o terço é uma chama de amor, e você, com eles, você pode acender várias velas, sem que ele perca em nada o seu brilho. Então a sua oração do seu terço, a sua oração pessoal, as suas boas obras, quando você é paciente com o seu esposo, que está muito chato ultimamente, e às vezes esse ultimamente é muito cotidianamente, e você, além de você oferecer pela conversão dos seus filhos que estão vivos, e você, a conversão, você reza, pela conversão você reza dos vivos, você oferece pela conversão dos seus filhos, você oferece pela sua conversão, você oferece pela conversão do seu marido chato. Olha quantas graças você pode alcançar pelo simples oferecimento de um sofrimento em que você aceita de uma maneira tranquila por amor a Deus, em que você aceita amorosamente unido a Cristo. Mas além de tudo isso, você pode oferecer também pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Percebe aqui, as suas boas obras, a sua caridade, isto é, uma caridade, uma esmola que você concede a alguém, e você oferece pela sua conversão, pela conversão do seu marido, pela conversão dos seus filhos, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, e pelas almas do purgatório. Então as missas, as penitências, aquele jejum pequenininho que você faz, a sua abstinência de carne que você faz na sexta-feira, com um pequeno jejum em que você diz, sei lá, um exemplo, às sextas-feiras eu tomo café sem açúcar, somente isso, mas você coloca muito amor naquela pequena penitência que você faz, e você oferece
pela sua conversão, pela conversão do seu marido, pela conversão dos seus filhos, pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Percebe aqui que você então pode aliviar, você pode fazer o bem às almas do purgatório em várias ocasiões, mas hoje, não apenas hoje, até no mês de novembro, a igreja concede não apenas a graça de nós rezarmos pelas almas do purgatório, mas a igreja oferece a graça de nós alcançarmos para elas indulgências plenárias. Isto é, quando alguém alcança uma indulgência plenária, lembra que eu falei que os que estão aqui se confessando, eles terão as penas, as culpas perdoadas. A pena eterna será perdoada, mas as penas temporais, os apegos desordenados, as desordens dos afetos que eles carregam e pelos quais eles muitas vezes não fazem a penitência devida, fica com eles. Então, uma pessoa que morre em estado de graça, mas com um monte de penitência a ser feita, uma pessoa que morre em estado de graça, ela vai para o céu, mas ela tem um monte de desordens no seu coração. Pois bem, a indulgência plenária é um bálsamo de amor que compensa todas aquelas desordens, que anula todas aquelas desordens, que cura todas aquelas desordens. Então, uma pessoa que passaria o purgatório até o fim, até a vinda de Cristo, e isso não é incomum, existem almas que permanecerão no purgatório até a vinda de Cristo. Então imagine aquele sofrimento a respeito do qual eu me referi, terrível. Imagine se você experimentar ser queimado durante um dia, já seria terrível. Você experimentar a dor de ser queimado, a sua carne ser queimada, até a vinda de Cristo, misericórdia. Se nós não estivéssemos sendo sustentados pelo amor de Deus, nós nos desesperaríamos. Pois bem, mas aquela pessoa que passaria até a vinda de Cristo no purgatório, ela pode ser livre com uma indulgência plenária. Então percebe que a igreja coloca à nossa disposição graças tão grandes que nós podemos amar. E você diz: ah não, mas dá muito trabalho. Mas meu santinho, primeiro que nem dá muito trabalho, e se você acha que dá muito trabalho, é porque no seu coração não há um pingo de amor. Que se houver um pingo de amor, por este pouquinho de amor de Cristo no seu coração, você já faria tudo necessário para alcançar não apenas uma indulgência plenária, mas as 8 indulgências plenárias que podem ser alcançadas. E aí você pergunta: padre, mas então o que é necessário para que eu alcance a indulgência plenária, as indulgências plenárias, para que eu possa oferecer às almas do purgatório, ou para que eu possa oferecer para 8 falecidos da minha família? E se aquele falecido no purgatório já não estiver, Deus destinará para uma outra alma. O que é necessário? Pois bem, vamos lá. Uma confissão. A confissão é única, claro, desde que você não cometa nenhum pecado mortal no período em que estiver alcançando as indulgências. Então, durante todo o mês de novembro, geralmente era do dia 1º de novembro ao dia 8, mas a igreja, desde o ano passado, a penitenciaria apostólica permite que essas indulgências sejam alcançadas em todo o mês de novembro. Então eu tenho 8 indulgências que eu posso alcançar em qualquer dia. E quais são os atos para alcançar? Primeiro, a confissão. Eu preciso me confessar e estar em estado de graça para receber a Eucaristia. Então é uma confissão, no mínimo, 8 comunhões, a oração pelo Santo Padre, que você pode fazer um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria, e oferecer pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e uma visita ao cemitério, que não precisa ser o cemitério em que aquela pessoa por quem você está rezando esteja enterrada, qualquer cemitério. Então,
a confissão, você está em estado de graça, você escolhe 8 dias em que você vai visitar o cemitério, e se você escolher o dia de hoje para alcançar a primeira indulgência, nem ao cemitério precisa ir. No dia 2 de novembro, uma indulgência pode ser alcançada na própria igreja. Então, aqueles que estão confessados, que se confessaram de ontem, padre, mas eu não me confessei ontem, eu também não terei oportunidade de me confessar hoje. Você pode se confessar em qualquer dia durante o mês de novembro, em qualquer dia. Depois de confessado, você vai então receber a comunhão, você vai rezar um Pai Nosso, um credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria, e vai oferecer pelas intenções do Santo Padre o Papa, e você vai, se não for no dia 2 de novembro, você vai a um cemitério, e ali você reza pelas almas e oferece aquela indulgência que você alcançou. Aí você vai no outro dia você não precisa se confessar de novo, se você não cometeu pecado mortal. Se cometeu um pecado mortal depois disso, tem que se confessar. Mas se não cometeu nenhum pecado mortal, você recebe a comunhão. Percebe que não é nem necessário que você participe da missa, mas que você receba a comunhão. Se você for a uma igreja e lá houver um ministro ou sacerdote que possa lhe dar a comunhão, você pode receber a comunhão fora da missa. Você recebeu a comunhão, você rezou um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ofereceu pelas intenções do Santo Padre, você vai ao cemitério, lá você reza uma Ave Maria pelos mortos e oferece aquela segunda indulgência por aquela pessoa por quem você quer rezar, por quem você quer oferecer, ou oferece a Nossa Senhora e que ela disponha segundo a sua vontade. E isso nós podemos alcançar 8 vezes durante este mês de novembro. Então, meus santos, sejamos generosos, saibamos que as almas do purgatório necessitam muito das nossas orações, do nosso auxílio, e que nós, muito provavelmente, se não formos para o inferno, Deus nos livre, também precisaremos. Então sejamos generosos, para que Deus, quando por ocasião da nossa partida, Deus suscite também corações generosos, para que rezem por nós. Que nós então, com este 2 de novembro, nós abramos os nossos corações à generosidade, rezando pelos fiéis falecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.